Muito bem, a gente recebe aqui na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, organização Walter Franco, o querido amigo, competentíssimo secretário de comunicação, secretário adjunto de comunicação, o jornalista Luciano Correia, ele que é secretário adjunto de comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Satisfação muito grande. Sempre, o prazer é meu estar aqui. Luciano, o tempo passa velozmente. Você esteve aqui há mais de um ano e pouco, né? E já estamos aí com 2 anos e meio da gestão Edivaldo Nogueira, caminhando para o 3º ano. Qual é o balanço que você faz da atual gestão? Um balanço extremamente positivo, Batalha. E eu vou pegar um exemplo para partir dele e para partir do específico e falar do geral. Essas chuvas que nós enfrentamos há quase 2 semanas, né? A incidência de chuvas ela foi de mais de 210 milímetros, só naquele final de semana que teve a maior gravidade. Praticamente tudo que choveria estava previsto para chover em junho. Essa mesma situação, ou uma situação parecida, nós enfrentamos em 2017, com uma prefeitura, com uma cidade desestruturada e a prefeitura idem para resolver tais problemas. Naquela época, foi um caos, né? E a população é testemunha disso. Dessa vez agora, Batalha, claro que aquilo que vem, que é da natureza, é difícil, tem estragos, tem incômodos, tem transtornos, mas não foi daquela forma. Pelo contrário, a prefeitura se mostrou extremamente ativa, com centenas de agentes nas ruas, em várias secretarias, da Insurb, da SMTT, da Imurb, desobstruindo bocas de lobo, bueiros, fazendo limpeza de canais, prestando atendimento às comunidades. Enfim, a prefeitura deu um show de serviço, né, para a população naquele momento difícil, né, porque, como eu disse, é inevitável, mas com planejamento, que é aquilo que o prefeito Edivaldo Nogueira bate nessa tecla o tempo inteiro. Ele sabe, a nossa gestão ela é feita de planejamento e ele fez isso lá no começo. Então, acho que o balanço é positivo, não por um acaso, nada é de graça, mas porque é resultado de transpiração. Lá no começo, o prefeito reuniu a equipe, lá no começo da gestão, e a partir do planejamento estratégico, que é uma linha mestra para guiar toda a gestão nos 4 anos, claro que às vezes a realidade foge um pouco do script e você tem que estar capacitado para, inclusive, entender a realidade, interpretá-la e improvisar, porque uma série de respostas só se dão, de solução de problemas, só se dá com improviso. Mas, de maneira geral, Batalha, esse sucesso é resultado de uma gestão que planeja a cidade e que consegue transformar o planejamento em prática, como foi agora nesse exemplo que eu dei. Muito bem. E dentro desse exemplo que você deu, Luciano, lembro-me que naquela sexta-feira, foi dia 7 de junho, isso mesmo, dia 7, choveu torrencialmente a manhã inteira, a madrugada de quinta, sexta, e por volta das 11 horas, eu até comentei isso aqui também, por volta das 11 horas eu vinha exatamente para uma reunião ali na Augusto Mainá, próximo ao Cotiguiba. E eu vinha pelos jardins, peguei a Jorge Amado, o engarrafamento tinha, claro, grande. Mas eu fiquei assim em dúvida de por onde é que eu vou, evitando pegar a 13 de julho e aquele canal ali do Batistão. E não, qual não foi minha surpresa? Quando eu cruzei a Francisco Porto, que vi tudo livre ali, fiz a volta ali pelo Constâncio Vieira, até pegar Augusto Mainá. E aí eu me recordei que vocês fizeram um trabalho preventivo de dragagem ali naquela área, né? E aqui é um dos pontos mais críticos da nossa capital. Isso desde o começo esse trabalho é feito, começa no canal 4 Bocas, que foi feito intensamente naqueis dias. Que saudade das 4 Bocas, hein? Que saudade das 4 Bocas. Quem não conheceu, essa juventude não conheceu aí as 4 Bocas. Um bar muito famoso, né? A Boemia, jornalistas. Verdade. E não só ali, Batalha, em outras localidades da capital, foi feita uma intensificação dessa limpeza. Na verdade, é também fruto de um trabalho planejado, não só para os momentos de chuva, né, de alta precipitação pluviométrica, mas no tempo inteiro. O resultado do trabalho da Insurb, né, sob o comando do Luiz Roberto, que tem melhorado enormemente esse serviço. Muito bem. Luciano, a gente tem observado e a gente não entende, sinceramente não entende, a impaciência da população em determinados setores, e aí quer fechar rua, quer fazer tumulto, e o caso específico da Euclides Figueiredo. Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Essa é a verdade nua e crua, a gente sabe desde pequenininho. E aí,
A população vai, faz um protesto na 17 de março, faz um protesto no Moema Meire, faz protesto na Euclides Figueiredo, como se quisesse que tudo fosse resolvido do dia para a noite, né, secretário? É verdade, Batalha. Eu só vou discordar um pouquinho do que você chama de a população, né? Não, parte da população. Porque é um povo, entre aspas, né? Um povo, como eu disse outro dia, né, no programa de rádio, eu disse, é um povo de encomenda, porque serve a interesses políticos. Porque a população mesmo que tem consciência e tem sabedoria. Às vezes os políticos, os intelectuais desprezam a sabedoria do povo. Né? Às vezes diz que o povo é criativo e é inteligente só por uma maneira de agradá-lo. Mas na prática o povo é sábio quando troca políticos, quando troca gestores, tudo isso. Tem uma sabedoria muito forte empregada na capacidade do povo de ver as coisas. Então, nesse caso aí, as pessoas sabem, por exemplo, que na Euclides, né, é claro que nós não temos um problema. Nós tivemos um problema durante vários anos. Batalha, veja, como é que nós temos um problema? Justamente agora que aquele velho imbróglio da Euclides Figueiredo, que se arrasta aí há décadas, ninguém resolveu até agora. A primeira gestão que resolve encará-lo de maneira definitiva, porque é uma coisa, é um projeto ali, é um investimento que envolve bilhões de reais, né? Muito recursos públicos para resolver de uma vez. Ou seja, as pessoas sabem que tem um transtorno que vai incomodar, sobretudo porque agora estamos no inverno, mas elas sabem que vai resolver de uma vez. Então, quem vai para lá fechar a rua, e você viu aqui em alguns canais de televisão, não mais do que 6 ou 7 pessoas fechando a rua. O que eu questiono aqui é como a gente precisa ter mais critério, inclusive para aceitar esse tipo de manifestação como sendo espontânea, como sendo uma forma de expressão democrática, Batalha. Porque, veja, a democracia é o direito, seu direito, mas é também o meu. Então, assim, você não pode, como eu disse aqui, 6 ou 7 pessoas ir para a rua e fechar justamente aquele que é seguramente o principal corredor de transporte de Aracaju. Aracaju Socorro? Pois é, são duas cidades que tem gente que trabalha de um lado e do outro, que está nesse vai e vem o dia inteiro. Você obstruir uma via dessa é um desrespeito com essas pessoas, com a população de Socorro, de Aracaju, com a democracia, como eu disse, porque é você abusar de uma riqueza que é o lugar da democracia, onde as pessoas vão resolver as divergências, mas para abusar dessa ferramenta com esse tipo de irresponsabilidade. E geralmente manietado por questão política por trás. Você pode ter certeza que os 6 ou 7 não são cidadãos que de fato não aguentam mais, né? Pelo contrário, se você fizer uma pesquisa no local, todos os moradores vão dizer, finalmente alguém está cuidando disso. Então, assim, a gente está diante, só para encerrar, a gente está diante de uma situação inusitada, Batalha. Na hora que vem uma gestão e que resolve definitivamente encarar um problema antigo, histórico, que ninguém resolvia, aparece ainda 3 ou 4 querendo dizer que a prefeitura está lenta, que a obra está parada, que é uma mentira, Batalha. Mentira, dita até por comunicadores, né, inventando que a obra parou. A obra não parou em nenhum momento. Ela agora, nesses dias, vai receber as manilhas, que vai fazer os dutos, né, para as águas, que é o problema histórico ali. E isso é um trabalho consistente, que vai demorar, um trabalho complexo, que demanda trabalho e tempo. Mesmo assim, isso aí não parou em nenhum momento. Então, a gente sabe que por trás disso há muita política, mas que a população sabe, o povo é sabido, tem inteligência, Batalha, para ver quem está trabalhando e trabalhando por ele. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos. Muito bem, continuamos a conversar aqui com Luciano Correia, secretário adjunto de comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju, nesta segunda-feira, dia 17, São João chegando aí, Forró Caju, né, Luciano? É isso. Você vai estar lá. Claro, os 4 dias, claro. Prefeitura fez um esforço muito grande para manter a tradição. Claro, um trabalho de captação de recursos junto ao Ministério do Turismo. E eu acompanho o grupo da Prefeitura de técnicos e gestores, né, que trabalha com o encaminhamento desse projeto. Você sabe como é complicado lidar com verbas federais, como esses trâmites são minuciosos, né, complexos, difíceis, mas que com toda a capacidade técnica e com todo o esforço, a equipe trabalhando até altas horas todo dia,
foi possível viabilizar. E aí nós teremos essa que é a nossa grande festa aí, né, para celebrar o São João, os festejos juninos aqui em Aracaju. Verdade. Luciano, para esse segundo semestre, quais são assim, as principais ações nas principais áreas da Prefeitura de Aracaju? Uma delas que eu lhe pergunto, tem sido motivo de elogios aí em toda a imprensa, nas emissoras de rádio, na TV, nas entrevistas e tal, foi a questão da terceirização do Nestor Piva, o que deu um boom muito grande na saúde. A Prefeitura tenciona manter a terceirização e até estender para o Fernando Franco? Sim, o espírito que, digamos assim, que presidiu a decisão do prefeito Edvaldo Nogueira de terceirizar o serviço no Nestor Piva, ele está mantido porque deu certo. Porque quem pode julgar a batalha são as pessoas que usam, são usuários, são as pessoas que não têm plano de saúde como você e como eu, e que precisa do poder público para isso, e que vai lá e que vê a mudança, mas é a mudança numa diferença extraordinária para o que era antes. Então, a gente não pode abandonar, a gente não pode deixar de ser inspirado agora por esse bom exemplo. É possível, sim, que ele seja estendido para outras áreas. Essas questões, Batalha, elas, na verdade, elas são encaminhadas de maneira ideologizada, né? Às vezes você tem por princípio, não, eu sou contra a terceirização de qualquer forma. Contra por quê? Talvez porque você não seja usuário, talvez porque você não precise, talvez porque você, na verdade, não se preocupe com as pessoas. Mas quem se preocupa, e o prefeito de uma cidade, né, de uma cidade carente como é Aracaju, ele tem que se preocupar. Por isso que o prefeito Edvaldo Nogueira teve a coragem, a disposição de fazer e, como eu disse, na medida em que isso for possível em outras áreas, para melhorar o atendimento, ele o fará. Uma boa notícia aí, em termos de infraestrutura, obras, novidades. Olha, nós temos várias, né, Batalha? Eu venho, inclusive, no seu programa de rádio, eu sempre comento, sempre adianto alguma dessas informações. Eu vou aqui focar em uma delas, porque ela tem uma centralidade enorme dentro do programa de governo que o prefeito Edvaldo Nogueira vem executando, que é o Plano de Mobilidade Urbana, porque ele significa o recapeamento de 4 grandes corredores de transporte de Aracaju, ou seja, aqueles por onde, de fato, escoa a grande maioria dos carros, dos grandes avenidas, dos corredores, né, das avenidas, isso, eles serão recapeados com aquela qualidade que você já viu. Né? Já deu para se ver. Com consistência e com conforto. Né, para isso. Isso não só traz conforto, mas ajuda na mobilidade, acelera o trânsito, né, o escoamento dos veículos, a definição das faixas exclusivas também que está vindo junto. Vai fazer, né, do transporte público uma prioridade cada vez mais, e é isso que tem que ser feito mesmo, para que as pessoas, inclusive no futuro, num breve futuro, já comecem a deixar as opções de transporte individual para usar o transporte público. Nós precisamos fortalecer, porque fortalece a cidadania, fortalece um serviço que é de toda a população. O recapeamento desses grandes corredores, a construção de 150 novos abrigos de ônibus, com conforto também, para tratar o nosso usuário do sistema de transporte com respeito, com dignidade. A semaforização inteligente, Batalha, isso é uma coisa fantástica, porque os sinais vão ter a capacidade de decidir a hora de fechar e de abrir sem ser com aquela contagem, vermelho, verde e amarelo. Ao fixo, né? O tempo igual para todos os lados. Não, agora ele é inteligente por isso, porque ele lê a realidade através de programas de computador e tem a capacidade de dizer, não, aqui, como não tem nenhum fluxo agora de transporte de veículos, eu vou optar por essa outra via que está tendo um fluxo bem maior. Isso vai resolver enormemente, Batalha, porque não é mais, o prefeito Edvaldo Nogueira diz sempre isso, não são mais grandes obras, não são grandes viadutos que resolvem os problemas. Aliás, o exemplo em Aracaju, né? As últimas gestões fizeram grandes viadutos, né? Ali no próprio dia, né? Que ajuda enormemente, né? Enfim, trouxe qualidade, melhorou um pouco o fluxo, mas meses depois você já tem novamente engarrafamentos. Então, o que resolve o problema de mobilidade é inteligência empregada. E a semaforização inteligente, ela traz essa capacidade de resolver rapidamente questões como essa. A construção, a reforma de 2 grandes terminais de ônibus, o da Atalaia e do Dia, né, porque são 2 terminais importantíssimos, né, no funcionamento do transporte público em Aracaju, e a construção de um novo e grande, Batalha. Esse será o grande terminal de ônibus,
o terminal na área central, ali no mercado, onde existe atualmente aquele terminal, que será ampliado com um novo estacionamento público. Está precisando mesmo aquilo ali. Mais de 500 vagas de estacionamento. Ou seja, isso aí vai trazer uma qualidade enorme para a mobilidade urbana e para o sistema de transporte de Aracaju. Esse eu acho que é um projeto central na gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, mas sem descuidar, sem diminuir as demais realizações que vêm, por exemplo, da IMURB, né, em várias áreas, em várias avenidas, trabalho de infraestrutura nos canais, como já tem sido nesses 2 anos e meio de gestão. Muito bem. Luciano Correia, secretário adjunto de comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju, aqui no nosso programa. Eu estou me despedindo dele. Luciano, você fique à vontade para as suas colocações. Você não me convidou ainda não de público, mas eu vou me convidar. Vou tomar um licorzinho com você no seu camarote no Forró Caju, viu? Você, talvez, Batalha, eu gosto muito do Forró Caju. Talvez porque você é um convidado constante e vai nos dar o prazer da visita. Não, porque eu tenho um detalhe nesse final de semana que eu estava pensando. Um amigo meu que me alertou. Batalha, você já deu conta que hoje Arraial do Povo, na Arraial da Orla, né? Foi você que criou a época, eu estava na comunicação do Estado, e fomos nós realmente que criamos em 2004. Aí eu fui me lembrar de um outro fato. O primeiro Forró Caju, que foi criado em que gestão? Lembra-se aí quem era o prefeito? Jackson Barreto. Jackson Barreto. A empresa ganhadora para os shows, para os artistas, foi a nossa empresa. Então, quer dizer, a minha história passa pelo Forró Caju e pelo Arraial do Povo. Então, são casas suas, o Arraial do Povo e o Forró Caju. Então me aguarde que eu vou lá. Você é nosso convidado sempre. Tá bom, eu sei disso. O ano passado eu estive lá. Um abraço, Luciano.